alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, acessem os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no portal Escola Dominical. Se tiverem alguma dúvida, acessem a sala dos professores e ali postem a sua pergunta. Ouçam as leituras diárias baseadas nas leituras recomendadas pelas lições bíblicas, breves comentários em áudio que ao longo da semana nós disponibilizamos aos irmãos. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde interativamente os irmãos poderão elucidar as suas últimas dúvidas. Inclusive, nós deixamos à disposição a frequência aí aberta a todos os interessados. Se não estiver aqui em São Paulo e quiser dar o prazer da sua ida ao estudo dos professores, né? O nome é Estudo Preparatório dos Professores e Amigos da Escola Dominical. É uma reunião aberta a todos os interessados. Mas não deixe de comparecer à Escola Bíblica Dominical. Tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Mas a Escola Bíblica Dominical é a igreja local reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, consoante definição do pastor Antônio Gilberto. Hoje nós estamos dando início ao quarto trimestre de 2016. Já estamos terminando o ano. Como dizem os latinos, tempus fugit. O tempo voa. E nós já estamos terminando este ano agradecendo a Deus por podermos estar a estudar a palavra de Deus durante todo este ano difícil de 2016, notadamente em nosso país. E são as dificuldades deste país, as dificuldades que estamos encontrando numa crise sem precedentes, que acabaram por levar a Casa Publicadora das Assembleias de Deus a estudar neste último trimestre o tema O Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Então, tendo em vista a crise que estamos a passar, o setor de educação cristã da CPAD resolveu estudar, esse trimestre o tema O Deus de toda provisão. É, portanto, um trimestre temático, onde estaremos estudando um assunto ao longo das páginas da Bíblia Sagrada. E esse assunto é a chamada teologia da provisão, ou doutrina da provisão. A provisão divina, a divina providência, porque o nosso Deus não é um Deus ausente, ele é um Deus presente. Uma das duas principais características do nosso Deus é que ele é transcendente e imanente. O que quer dizer que Deus é transcendente? Quer dizer que Deus está além da sua criação. Quando nós abrimos a Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, nós vemos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, a criação, os céus e a terra, vieram no momento posterior à existência de Deus. Deus é um ser eterno e ele sempre existiu. Então houve um momento em que só Deus existia e não existia a criação. E Deus está além da criação. Isso quer dizer que Deus é transcendente. Mas Deus ele é também imanente, ou seja, ele está presente na sua criação. Ele não criou todas as coisas e se ausentou da criação. Ele não é o chamado Deus relojoeiro. Existem alguns aí pensadores
que veem Deus como um Deus relojoeiro. Por que relojoeiro? Porque antigamente, quando o relógio era mecânico e não digital como hoje, o relojoeiro ele fazia o relógio e depois o relógio funcionava sozinho, não dependendo mais do relojoeiro para andar, para funcionar. Mas Deus não é relojoeiro. Ele não criou todas as coisas e deixou todas as coisas, a criação, à sua própria sorte. Pelo contrário, Deus participa da sua criação. Deus está presente. Deus intervém na sua criação. Ele intervém na natureza, ele intervém na vida humana, ele intervém na humanidade. Ele é um Deus presente, ele é um Deus imanente. E é isto que a teologia da provisão, a doutrina da provisão nos ensina. Deus, ele está presente. Deus, ele está intervindo na sua criação. Ele está conosco, na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com relação à humanidade. Por isso que Jesus é chamado do Emanuel, ou seja, o Deus conosco. Deus não nos deixa sós. O próprio Jesus disse isso lá em João, no capítulo 16, no versículo 32. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Assim como o Pai esteve com Jesus, ele também, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão conosco. Deus não abandona a sua criação. É este o tema que nós iremos estudar neste trimestre, A doutrina da provisão, a teologia da provisão. E diz o subtítulo do nosso trimestre: Esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Deus não só está conosco, não só está presente, como ele também nos traz a esperança e nos traz a sabedoria para podermos enfrentar as adversidades, as dificuldades e os momentos de crise. Deus não está presente apenas como um assistente, como alguém que está testemunhando as nossas dificuldades, o nosso dia a dia, o nosso viver. Bem ao contrário, Deus está presente, nos orientando, nos dando sabedoria, nos ensinando como viver sobre a face da terra, nos dando condições de saber viver sobre a face da terra, em meio a todas as circunstâncias que existem. E também nos dando esperança, o combustível que nos leva para o céu é a fé. Nós cremos em Jesus e, ao crer em Jesus, nós damos entrada nesta graça. Mas a esperança é aquela virtude, é aquela força que nos faz prosseguir até alcançarmos as mansões celestiais. Então Deus está presente, não só para nos ensinar e nos orientar com a sua sabedoria, mas também nos dá a esperança que nos motiva a caminhar nesta jornada por este mundo, nesta peregrinação terrena. Com relação à sabedoria, o apóstolo, o irmão do Senhor, Tiago, ele diz com muita clareza a respeito desta sabedoria. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Se há uma bênção que Deus nunca nega aos seus servos, é a sabedoria.
Tiago, ele é bem claro. Peça a Deus que a todos dá liberalmente. Quem pedir sabedoria a Deus, receberá. Saberá viver sobre a face da terra. Eis aqui já um dos elementos da provisão divina. E, de outro lado, nós temos a questão da esperança. E aí, nós vamos ali ao escritor aos Hebreus, no capítulo 6, na Epístola aos Hebreus, capítulo 6, no versículo 18 diz: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esperança nos é proposta. A esperança nos dá segurança e firmeza. É uma verdadeira âncora da alma. A âncora, ela mantém o navio num determinado lugar, numa determinada posição, mesmo em meio ao movimento das águas do mar, ou do lago, enfim, né? A âncora, ela impede que o navio perca a sua posição, mesmo diante do movimento imenso das águas. A esperança também nos permite manter a posição de salvos, mesmo em meio ao mar da vida, em meio às circunstâncias, às dificuldades, às aflições, para que nós não percamos a nossa posição. É por isso que o nosso subtítulo diz: a esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. O que é a crise é o que nós vamos ver ao longo desta primeira aula. A capa da revista desse trimestre nos apresenta um campo, né? Um campo de trigo, né? Bem farto. Nós percebemos aqui assim, ao longo assim, né? Aquele campo assim com o trigo pronto para ser colhido, demonstrando a fartura, e uma mão que vem de cima colhendo ali um trigo, né? Tirando um trigo, né? Uma mão que vem de cima. Isto nos faz lembrar o Salmo de número 65, né? Esta ilustração, que é do irmão Flamir Ambrósio, ela nos faz lembrar o Salmo 65. Diz esse Salmo de Davi, no versículo 13: os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de trigo. Por isso, eles se regozijam e cantam. O salmista aqui, ele está agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas. O salmista começa esse salmo dizendo assim: a ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. É um salmo de gratidão a Deus pelas bênçãos alcançadas, pelas bênçãos recebidas. Os cronologistas bíblicos dizem que este salmo foi composto por ocasião da vinda da arca para Jerusalém, quando Davi resolve trazer a arca para Jerusalém, e em meio aos louvores entoados durante esta ida da arca para Jerusalém, Davi compôs este salmo, agradecendo a Deus pelas bênçãos alcançadas. Davi acabava de ter consolidado o seu reinado, havia invadido Jerusalém, transformado Jerusalém na sua capital, e agora trazia a arca do Senhor para Jerusalém. E agradecia a Deus, o Deus que ouve as orações. E
ele diz que os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de trigos. E esta ilustração da capa nos mostra assim um vale cheio de trigo, né? É o sinal da fartura. Então, a fartura vem pelo fato de Deus ouvir as nossas orações. É uma consequência, uma bênção de Deus. Não é fruto do nosso mérito, não é nenhum fruto, muito menos da nossa imposição diante de Deus. É uma demonstração da graça e da misericórdia de Deus. E esta mão que está aí, mostrando que os vales estão vestidos de trigo, os campos estão cobertos de rebanhos, e por isso nós estamos alegres e regozijando e gratos a Deus, porque a mão de Deus fez tudo isso. É Deus quem provê todas as coisas. Ele é o Deus de toda a provisão. Por isso, ele espera o louvor em Sião. E ele espera que nós sejamos gratos e reconheçamos a sua soberania, o seu senhorio. E lembremos que a provisão divina, ela segue os desígnios de Deus. Ou seja, há um propósito divino quando ele nos provê. E é este propósito divino que nós estaremos a estudar durante todo este trimestre. Assim é que nós vemos a questão da capa desta revista. Quando nós falamos no Deus de toda provisão, como eu disse, estamos a falar da teologia da provisão. E aí nós lembramos o que os estudiosos da Bíblia falam a respeito de três pensamentos, três linhas de pensamento, que nos fala do relacionamento nosso com os bens materiais, do relacionamento nosso com as bênçãos de Deus, que são coisas distintas. As bênçãos de Deus não se resumem aos bens materiais. Digo até que as bênçãos de Deus, notadamente, são espirituais. Deus também dá bênçãos materiais, mas o objetivo primeiro de Deus é nos dar bênçãos espirituais. Não é por outro motivo que o apóstolo Paulo, ao louvar a Deus no início da carta aos Efésios, onde ele trata da igreja, e veja que o título da nossa lição fala esperança e sabedoria divina para a igreja, a carta aos Efésios revela o mistério da igreja e traz uma descrição a respeito da igreja. Paulo Paulo glorifica a Deus. Em Efésios 1 e 3. Bendito o Pai, e o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então, o apóstolo Paulo mostra que o objetivo, o princípio, o propósito de Deus é nos conceder bênçãos espirituais, porque o seu propósito é nos tornar santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Este é o objetivo da obra salvífica de Cristo. E a provisão divina está sujeita a este propósito de Deus. Então, embora Deus dê bênçãos materiais, seu objetivo, seu propósito é nos fazer santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, em amor. Então, existem três linhas de pensamento. É o que os estudiosos da Bíblia chamam da teologia dos três P's. Os três P's. A teologia da prosperidade, a teologia da pobreza e a teologia da provisão. São três linhas de pensamento com relação ao relacionamento do homem para com Deus, para com os bens materiais, para com as bênçãos de Deus. O primeiro pensamento, a primeira linha de pensamento, que é falsa e não tem base bíblica, e que está tanto na moda hoje,
é a teologia da prosperidade. Né? A teologia da prosperidade ela parte do pensamento de que a vida material expressa a vida espiritual. A salvação implica em enriquecimento material. É uma teologia falsa. É uma teologia que não tem o mínimo cabimento. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que eram ricas materialmente, enriqueceram materialmente, mas não estavam bem espiritualmente. Um exemplo que nós podemos verificar é que Abrão, ainda chamado Abrão, quando ele desce ao Egito, e nós vemos isso lá no capítulo 12 de Gênesis, sem a direção de Deus, ele fracassa espiritualmente, embora ele tenha saído do Egito repleto de bens que ganhou no Egito. Ou seja, ele cresceu materialmente, mas estava fracassado espiritualmente. A nos demonstrar claramente que a vida material não significa que não expressa a vida espiritual, ao contrário do que diz a teologia da prosperidade. Um outro exemplo é a história do rico e Lázaro, em um Novo Testamento. Jesus, quando conta a história do rico e do Lázaro, o rico era rico, tinha uma vida regalada, mas se perdeu espiritualmente. Ao morrer, ele foi levado para o Hades, para um lugar de tormento, porque ele não servia a Deus. A segunda linha de pensamento é o oposto, é a chamada teologia da pobreza. É a teologia da pobreza, que também é falsa e não tem base bíblica, diz que a posse de bens materiais impede a salvação. A salvação implica no despojamento total dos bens. Se alguém quer ser salvo, em primeiro lugar precisa ser pobre materialmente. Então há aquela linha de pensamento de que a pessoa, para poder seguir o Evangelho de Jesus Cristo, para poder servir a Deus, ele precisa ser despojado materialmente. Ele não pode, de forma alguma, ter bens. Ele precisa se despojar de todo e qualquer bem. Ter bens é perder a salvação. Também isto é errado, porque se a posse de bens materiais, se as riquezas materiais fossem um obstáculo à salvação, jamais Deus, por exemplo, daria bens para Salomão. A Bíblia é bem clara, quando nós abrimos lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, no versículo 13. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Deus deu, essas são palavras do próprio Deus a Salomão, Deus deu riquezas para Salomão e fez de Salomão o homem mais rico do seu tempo. Se riquezas retirassem a salvação, jamais Deus, que quer que todos os homens se salvem, daria riquezas a Salomão. Um outro exemplo que nós temos é o exemplo de Jó. A Bíblia fala lá, logo no primeiro capítulo de Jó, capítulo 1, versículo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Jó era o homem mais rico do Oriente, e mesmo assim ele era sincero, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. A provar que a posse de bens materiais, ela não é um obstáculo à salvação. Nem a teologia da prosperidade, nem a teologia da pobreza. São dois pensamentos que hoje
estão aí enganando muita gente, principalmente a teologia da prosperidade, mas a teologia da pobreza, com suas vertentes aí, da teologia da libertação, teologia da missão integral, também tem feito grande coro aí, muita gente. Os dois são pensamentos errôneos, mas existe a teologia da provisão. Aí porque o título do nosso trimestre é o Deus de toda provisão. A provisão é a teologia bíblica, a teologia verdadeira, que diz o quê? Que Deus cuida do sustento do homem. A posse dos bens materiais é necessária e visa criar meios para que o homem glorifique o nome de Deus sobre a terra. Então, a teologia da provisão diz que a posse de bens, ela é necessária. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós precisamos dos bens, precisamos ter bens, precisamos sobreviver. E Deus cuida para que o homem seja devidamente sustentado. Deus é presente, como nós dissemos, Deus é imanente, ele é presente e, portanto, ele cuida de nós. Agora, a posse dos bens materiais é apenas um meio para que nós cumpramos o propósito de Deus aqui na Terra. E qual é o propósito de Deus para nós aqui na Terra? É que nós glorifiquemos o seu nome. Nós necessitamos dos bens materiais e Deus sabe disso e por isso Deus os providencia para nós. É o que nós vemos lá em Mateus. Jesus ensina isso. Lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 25 em diante, diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então nós vemos aqui, irmãos, o ensino bíblico a respeito da teologia da provisão. Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, ele diz assim, o qual sendo, versículo 3, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Deus, ele mantém aquilo que ele criou. Como nós dissemos, ele não abandonou a sua criação. Ele mantém. E aqui Jesus diz que mantém o sustento, inclusive o sustento material. Não só do ser humano, mas de toda a natureza, de toda a criação. Assim como Deus cuida das aves dos céus, assim como Deus cuida dos lírios dos campos, ele cuida de nós. Ele tem este compromisso, porque ele criou todas as coisas e a sustenta pela palavra do seu poder. Nós temos necessidade das coisas materiais, mas Deus promete nos sustentar. Mas nós devemos agir com confiança em Deus, agir com fé. E
buscar o prioritário, que é o reino de Deus e a sua justiça. E ver as coisas materiais como coisas secundárias, como acréscimos necessários, mas passageiros, porque necessários enquanto estamos nesta peregrinação terrena. E é este Deus de toda a provisão que nós haveremos de estudar neste trimestre. O nosso comentarista desse trimestre é o pastor Elienay Cabral, que há muitos anos tem comentado as lições bíblicas. Aliás, já fazia um tempo que o pastor Elienay Cabral não comentava uma lição. O pastor Elienay Cabral já foi presidente da Convenção das Assembleias de Deus do Distrito Federal. Atualmente ele é membro do Conselho da Faculdade das Assembleias de Deus da FAITAD, lá no Rio de Janeiro. É membro também da Academia Evangélica de Letras do Brasil e da Casa de Letras Emílio Conte. Vista esta introdução, vamos para a nossa lição de número 1, né? A lição de número 1, que tem como título a sobrevivência em tempos de crise. E antes de entrarmos propriamente na lição número 1, lembrar da estrutura desse trimestre. Esse trimestre é um trimestre temático, onde estaremos estudando a provisão divina, e ele tem basicamente 2 blocos. Uma introdução, que abrange esta primeira lição e a próxima lição, e depois um único bloco, né? Uma introdução com 2 lições, e depois um bloco único, em que nós vamos ver episódios bíblicos a respeito da provisão divina. A primeira lição, que é a lição de hoje, é a sobrevivência em tempos de crise, onde nós vamos estudar o propósito divino, né, na criação, como a provisão divina decorre da própria criação e o que é a crise, a respeito da crise. Na próxima lição, lição número 2, nós estaremos estudando a provisão de Deus em tempos difíceis, né? Vamos voltar a falar sobre o que é a provisão divina, e aí nós já vamos adentrar em 3 episódios a respeito, 3 episódios bíblicos a respeito da provisão divina, 3 exemplos bíblicos da provisão divina, na vida de Israel, na peregrinação no deserto, e na vida do profeta Elias. Né? E também estaremos vendo as características do mundo atual e a provisão divina dentro dessas características. A partir da lição número 3, nós vamos ver alguns casos bíblicos de provisão. A Bíblia está recheada de demonstrações a respeito da provisão divina. Então estaremos estudando na lição 3 e na lição 3, na lição 4 e na lição 5, a provisão divina na vida de Abraão. Então, né, a lição 3 fala Abraão, a esperança do pai da fé. A lição 4, a provisão de Deus no monte do sacrifício, o sacrifício de Isaac. Na lição 5, as consequências das escolhas precipitadas, também episódios da vida do patriarca Abraão. Na lição de número 6, nós iremos estudar Isaac, a provisão de Deus na vida de Isaac, a lição Deus, o nosso provedor. Na lição 7, nós iremos estudar a vida de José, a provisão divina na vida de José. José, fé em meio às injustiças. Na lição 8, nós estaremos estudando a provisão divina na vida de Ruth. Ruth, Deus trabalha pela família. Na lição 9, nós estaremos estudando a provisão divina naquele episódio do milagre de Eliseu com a viúva do profeta. O milagre está em sua casa. Na lição de número 10, nós iremos estudar a provisão divina no reinado de Josafá, né, adorando a Deus em meio à calamidade. Na lição de número 11, nós estaremos estudando a provisão divina no tempo da rainha Esther, a provisão divina para o povo judeu, no tempo de Esther, o socorro de Deus para livrar o seu povo. Na lição de número 12, nós estaremos estudando a provisão divina no final do reinado de Davi e no início do reinado de Salomão, sabedoria divina para a tomada de decisões.
E na lição de número 13, nós estaremos estudando a provisão divina no ministério do apóstolo Paulo, a fidelidade de Deus. Então, os irmãos veem que nós estaremos passeando pelas páginas da Bíblia Sagrada, com exemplos bíblicos a respeito da provisão divina. E a lição de número 1 fala sobre a sobrevivência em tempos de crise. E o nosso comentarista tomou um caminho, né, onde ele fala a respeito da criação, né, porque a base da teologia da provisão é a criação, a doutrina da criação. E depois que ele fala da criação, ele fala da crise como uma realidade, e ele fala da crise, né, dos vários aspectos da crise. Nós tomamos uma linha um pouco diferenciada aqui para falarmos com os irmãos, né? Nós vamos falar da crise ao final, mas nós vamos nos dedicar um pouco mais com relação ao próprio título da lição, que fala sobrevivência em tempos de crise. Então nós vamos falar sobre a sobrevivência e nós vamos falar a respeito desta criação aqui, com relação à base da provisão divina, que é a criação. Deus é provedor porque ele é criador. Porque ele criou todas as coisas e ele é um Deus presente, um Deus imanente, ele tem que sustentar todas as coisas, como nós lemos ali em Hebreus 1 e 3. Então, porque ele criou e ele é um Deus presente, é um Deus amoroso, um Deus misericordioso, ele tem que sustentar, manter aquilo que ele criou. É daí que vem a ideia do Deus provedor. Ele é provedor porque ele é criador. E porque ele é criador, e ele é amor, e ele é presente, e ele é imanente, ele tem que sustentar, manter aquilo que ele criou. Então é criar e manter. É algo que aqui no Brasil a gente normalmente não vê isso, né? Agora nós tivemos as Olimpíadas no Rio de Janeiro, e uma das discussões que foi feita é se vai ser mantido aquilo que foi construído, e vai ficar, porque houve muita coisa que foi temporário, construído para os Jogos Olímpicos, mas depois se vai ser mantido aquilo que foi criado. Né? E isso nós temos este mau costume aqui no Brasil. Nós fazemos as coisas e não mantemos as coisas. Né? Nós criamos coisas, nós construímos coisas, edificamos coisas, e depois não temos condição de manter, nem planejamos a manutenção daquilo que foi feito, daquilo que foi criado, daquilo que foi elaborado, daquilo que foi composto, e muitas vezes nós perdemos tudo isso por falta de manutenção. Mas Deus não, Deus ele é provedor porque ele é criador. Ele cria e mantém todas as coisas. Aproveitamos aqui porque nós tivemos algumas pessoas que reclamam, né, que nós não seguimos para e passo a revista. Nosso comentário aqui é o comentário daquele texto suplementar que nós disponibilizamos no portal Escola Dominical. Se fosse para repetir a revista, nós não faríamos esse trabalho. Esse trabalho é um suplemento. É por isso que nós dizemos sempre aos irmãos que os irmãos devem ler, em primeiro lugar, as lições bíblicas, depois acessar a nossa pré-aula, o nosso texto de apoio. Isto é um complemento, é um suplemento da revista. Nós, se fôssemos para repetir a revista, não estaríamos aqui fazendo esse nosso trabalho. Esse nosso trabalho é exatamente para complementar o que já está na revista. O pastor Elianai Cabral já nos trouxe o estudo básico. E nós estamos aqui simplesmente trazendo algumas ideias a mais aos queridos e amados irmãos. Quando falamos o Deus de toda provisão, nós temos que entender o que é prover. Se nós formos ao dicionário Wise da língua portuguesa, nós vamos ver que prover significa abastecer-se do que for necessário. É o abastecimento daquilo que é necessário. Então Deus, ele abastece aquilo que é necessário para se manter a criação, para que se mantenha aquilo que ele criou. É isso que é a provisão.
né? Deus criou o homem para que o homem vivesse sobre a face da terra. O propósito de Deus para criar o homem foi esse. Lá em Gênesis 1:26 está dito: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, Deus criou o homem para viver na terra e administrar a criação terrena em nome de Deus. Por isso, Deus tinha que criar condições para que o homem continuasse a viver na terra. E continuar a viver, permanecer vivendo, é sobreviver. Então, quando nossa lição fala sobrevivência, está dizendo a continuidade da vida. Deus criou o homem para que ele vivesse sobre a face da terra e administrasse a terra para ele. Então Deus tinha que dar condições para que o homem vivesse sobre a terra. E foi o que Deus fez. Foi o que Deus fez. Lá no capítulo 2 do livro do Gênesis, no versículo 8, está escrito: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Então, nós vemos bem que Deus criou o homem para que ele vivesse na terra e administrasse a criação terrena, dominasse sobre todos os seres terrenos. Mas para isso, Deus criou condições para que o homem pudesse sobreviver na terra. Então, Deus cria o homem e imediatamente planta um jardim no Éden e coloca o homem ali, mas ele dá as condições para que o homem pudesse sobreviver. Então, Deus, pelo seu propósito de fazer o homem administrar a terra, ele tinha que criar as condições para que o homem pudesse sobreviver. E ele o fez. Quando Deus colocou o homem no jardim, o jardim já tinha, primeiro, toda a árvore agradável à vista. Ele tinha toda a árvore agradável à vista. Isso nos fala da saúde psíquica e mental do homem. O homem, quando ele acordava de manhã, ele tinha prazer em ver a natureza. Ele se sentia bem no jardim, porque Deus criou um ambiente que lhe era agradável à vista, um ambiente que lhe fazia bem. Até hoje, quando nós estamos assim um pouco estressados, o que é bom? É bom irmos para o meio do mato, ou irmos para um lugar, uma paisagem bonita, né, sei lá, praia, em algum lugar, e ao contemplar a natureza nós nos desestressamos. Isso nos faz bem à mente. É porque Deus criou a natureza, primeiro com toda a árvore agradável à vista, para o bem-estar psíquico e mental do homem. Mas ele também criou toda a árvore boa para a comida. Ou seja, Deus deu o alimento necessário ao sustento do homem. O homem, para sobreviver, ele precisa se alimentar. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas o homem também vive de pão. Ele precisa se alimentar, e se alimentar bem. E Deus colocou no jardim toda a árvore boa para a comida, dando condições para que o homem tivesse o sustento físico, o sustento material. Mas Deus também colocou no meio do jardim a árvore da vida. A árvore da vida no meio do jardim fala do bem-estar espiritual. O homem tinha acesso à árvore da vida, o fruto da árvore da vida não permitia, como dizem os estudiosos da Bíblia, que o homem se corrompesse. Né? O homem, ele não se envelhecia, ele não se corrompia antes do pecado,
Porque ele tinha acesso à árvore da vida. A árvore da vida impedia a degeneração, impedia a corrupção do corpo do homem. Mas, ao mesmo tempo, significava também a comunhão de Deus com o homem, né? Então, a vida espiritual. Ele tinha comunhão com Deus e isto era fundamental para que ele pudesse cumprir o propósito de Deus, de guardar o jardim, de lavrar o jardim e de dominar sobre a criação terrena, de ser um mordomo de Deus. Então, a árvore da vida fala do bem-estar espiritual. Deus deu condições ao homem para que ele fisicamente se mantivesse incólume, imune a toda e qualquer degeneração, a toda e qualquer corrupção, para que pudesse servir indefinidamente a Deus. A árvore da vida fala do bem-estar espiritual, que é o principal. Por isso que a árvore da vida estava no meio do jardim, a demonstrar que todo sustento material, toda a saúde psíquica e mental estavam voltados para a comunhão com Deus. Mas Deus também colocou no jardim a árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da ciência do bem e do mal, que o homem não podia comer do fruto, era a condição para a manutenção das condições ótimas do sustento. Qual era essa condição? A obediência. É por isso que Deus disse: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus deu todas as condições para que o homem sobrevivesse, mas a comunhão com Deus e a manutenção deste estado ótimo de sobrevivência dependia da obediência, dependia da fé, da confiança em Deus, da observância da palavra de Deus. Então aqui nós já vemos que a obediência, ela é um fator que condiciona as condições ótimas da sobrevivência. Deus abasteceu do que era necessário para a sobrevivência do homem. Mas o homem precisava obedecer e confiar em Deus para que estas condições se mantivessem no seu estado ótimo. E por fim, a Bíblia diz que Deus fez sair um rio que regava o jardim. A água, a ciência já o diz, é um pressuposto para que haja vida. Então Deus criou um rio para que regasse o jardim. Sem água não há vida. E Deus então também deu o rio, deu a água, como um pressuposto para a vida física. Então Deus criou todas as condições para que o homem sobrevivesse. Deus fez a sua parte. E a parte do homem era uma só: obedecer ao Senhor, ser submisso a Ele, crer na palavra dele, confiar nele. Mas o homem pecou. O homem comeu o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E o que estava determinado aconteceu. Houve uma separação entre Deus e o homem. O pecado fez separação entre Deus e o homem. Não é? Como diz o profeta Isaías, lá no capítulo 59 e no versículo de número 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então nós temos aqui o problema do pecado. Com o pecado, foi impedido o acesso do homem à árvore da vida. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden,
e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus, diante do pecado, houve uma alteração nas condições para a sobrevivência do homem. Primeiro, Deus não permitiu que o homem tivesse acesso à árvore da vida. Neste impedimento, nós já vemos aqui a misericórdia de Deus. Se o homem tivesse acesso à árvore da vida em estado de pecado, ele ficaria numa situação irreversível de pecado. Mas Deus queria que o homem se salvasse. Deus prometeu redimir o homem antes mesmo de ele ser punido. Como nós vimos no trimestre anterior, que Deus demonstrou a supremacia do evangelho em relação ao pecado, exatamente porque antes de punir o homem, ele avisou o homem que o homem teria uma nova chance. Por isso ele impede o acesso à árvore da vida, para que o homem pudesse se arrepender dos seus pecados. E Deus também diz ao homem que agora, para que ele sobrevivesse, ele deveria trabalhar. Gênesis 13:19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fosse tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, como o homem não teve mais acesso à árvore da vida, ele começou a se degenerar, a se corromper, e teria que morrer fisicamente. Mas enquanto não viesse a morte física, para sobreviver, ele deveria agora trabalhar penosamente. Veja que o homem já trabalhava antes do pecado, mas agora o trabalho passou a ser necessário para a sobrevivência, e o trabalho ainda seria penoso, no suor do teu rosto. Até porque a natureza deixou de estar em harmonia com o homem. A terra foi amaldiçoada e espinhos e cardos começou a produzir. E diante desta produção de espinhos e cardos havia então uma competição entre o homem e a natureza. E por isso o trabalho penoso passou a ser necessário para a sobrevivência. Então o homem agora teria que trabalhar penosamente para poder sobreviver. Mas Deus não abandonou o homem mesmo no pecado. Ele criou as condições para que o homem pudesse sobreviver. O fato do homem ter que trabalhar penosamente para sobreviver não significou que Deus abandonou o homem. Pelo contrário. Jesus, lá em Mateus, no capítulo 5, e no versículo 45, ele diz: para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. O homem tem que trabalhar penosamente, lavrar a terra. Foi expulso do Éden para lavrar a terra, para poder da terra tirar o seu sustento. Mas Deus continuou dando o sol e a chuva, para que o homem pudesse lavrar a terra e sobreviver. Então vejam bem que Deus não abandonou o homem e criou as condições para que o homem possa sobreviver. De nada adiantaria o homem lavrar a terra, de nada adiantaria o homem ter o suor do seu rosto, se Deus não desse o sol e a chuva. Então, os estudiosos do direito agrário dizem que existe um fator que inclusive rege as relações que envolvem agricultura, agropecuária, que é o chamado fator agrariedade. Ou seja, as atividades do agricultor, do pecuarista, elas têm que ter normas diferentes, leis peculiares, porque eles dependem de um fator improvável, imprevisto, que é o tempo. Para ele colher, precisa chover. Precisa haver condições meteorológicas favoráveis. E ninguém pode garantir se vai ter seca, se vai ter inundação, se não vai ter. Ninguém tem condições, ninguém tem controle sobre as condições meteorológicas. É por isso que as normas que envolvem os agricultores, os pecuaristas, têm que ser, e os que desenvolvem a chamada atividade extrativista,
tem que ter alguma diferenciação em relação às outras normas, por causa deste fator que foge do controle do ser humano. É este fator que foge do controle do ser humano que mostra que Deus é o Deus de toda provisão. E o próprio Senhor Jesus diz que Deus dá a sol e a chuva, tanto a maus quanto a bons, tanto a justos como injustos. É um compromisso que Deus tem de manter a criação. E por isso ele dá as condições para que o homem, então, do suor do seu rosto, trabalhando penosamente, possa sobreviver. Mas existe um pressuposto, uma condição que eu coloquei aí no nosso estudo, que é uma condição sine qua non. Sine qua non. Quer dizer, sem esta condição, não tem nenhuma outra. É uma condição indispensável, sem a qual o homem trabalharia em vão. E aí, quando Deus dá o sol e a chuva, tanto a bons quanto a maus, quanto a justos como a injustos, ele mostra que ele quer que o homem sobreviva sobre a face da terra. Mas essa sobrevivência tem um propósito, que é a salvação do homem. Deus dá condições para que o homem sobreviva, para que o homem sobrevivendo se arrependa dos seus pecados e volte a ter comunhão com Deus. Uma outra condição que Deus dá é a inteligência que ele deu ao homem e que não tirou do homem mesmo quando o homem pecou. Né? Lá em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 13, Salomão diz: e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nelas os exercitar. Então, Deus deu a ocupação, a inteligência e a curiosidade científica ao homem, para que o homem descobrisse as leis da natureza. E descobrindo as leis da natureza, ele pudesse criar a ciência, a tecnologia, para ter maior proveito da sua atividade de lavrar a terra. E quando nós falamos em lavrar a terra, lembrando, né, as aulas de geografia econômica, que nós temos na economia as atividades econômicas primárias, que é a agricultura, pecuária e extrativismo, a atividade econômica secundária, que é a indústria, e a atividade econômica terciária, que é comércio e serviços. Então, nós temos aqui tudo começa na terra. Tudo começa com agricultura, pecuária e extrativismo. Se não tivesse agricultura, pecuária e extrativismo, não teríamos indústria, e depois, se não tivéssemos indústria, não teríamos comércio e serviços. Então, tudo sai da terra. Por isso que Deus dá o sol e a chuva, e dá inteligência ao homem, para que o homem tenha produtividade. E isso, irmãos, nós temos uma prova evidente aqui. Que Deus dá todas as condições e dá o necessário para que o homem sobreviva sobre a face da terra. A produção de alimentos no mundo é suficiente para sustentar 10 bilhões de pessoas. E nós temos hoje, estamos partindo para 7, já temos 7 bilhões de pessoas. Ou seja, praticamente, nós temos alimentos que sustentariam toda a humanidade e ainda sobraria. Mas mesmo assim, 7 pessoas morrem de fome por minuto. Porque Deus não cumpre a sua parte? Não. Por causa do pecado, por causa da ganância, por causa da má distribuição dos alimentos, da má distribuição de renda, por causa da falta de amor. Então Deus cria as condições plenas para que o homem sobreviva e viva bem sobre a face da terra, porque Deus não quer que o homem morra. Ele quer que o homem se salve. Lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 28, aliás, 23, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? E repete o mesmo profeta lá em Ezequiel 33 e
e 11. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Deus não quer que o homem morra. Por isso ele dá plenas condições de sobrevivência, para que o homem, tendo sustento material, para que o homem, sobrevivendo sobre a face da terra, ele possa se arrepender dos seus pecados e ter acesso à árvore da vida, e ter acesso à salvação. Esse é o sentido da provisão divina. Ele é a criação de condições para que se torne possível a missão salvífica de Cristo. É para isso que Deus provê os bens materiais. É para isso que Deus dá condições para o homem sobreviver sobre a terra. Para que o homem tenha condições de se arrepender dos seus pecados. Como mostra a ilustração da nossa revista. Para que o homem, vendo os vales vestidos de trigo, entenda que isto é a mão de Deus. Isto é a bênção de Deus. É Deus se mostrando como fiel. É Deus se mostrando como alguém interessado em que o homem tenha vida. E por falar em vida, nós devemos entender, e aí indo para o grego no Novo Testamento, que a palavra vida, traduzida no Novo Testamento, corresponde a duas palavras gregas. A palavra bios e a palavra zoe. A palavra bios, de onde vem biologia, é a vida física, a vida biológica. Deus mantém a bios porque quer nos dar a zoe. Zoe já é uma palavra que significa a existência, a vitalidade, a duração da vida. Lá em Lucas 8:41, nós encontramos bios na Bíblia. Eis que chegou um varão de nome Jairo. Aliás, é Lucas 8:41. Né? Não é essa a referência. Né? Essa. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando seus pés, Jesus rogava que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo apertava a multidão. Estava à morte, ou seja, a vida física dela estava terminando a vida dela. E, do outro lado, né, nós temos também aqui o Zoe, versículo textual da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, diz Jesus lá em João 10:10. Aí é de Zoe. Zoe é a vida eterna, esta vida existência, esta vida espiritual. Deus, ele dá as condições para bios, querendo que o homem tenha a Zoe, querendo que o homem tenha a vida eterna, a comunhão com Deus, a existência para sempre. Este é o sentido da vida. É por isso, e nós vamos estudar aqui os patriarcas, que nós vemos que os patriarcas receberam a promessa de Deus de ter a terra de Canaã. Deus chamou Abraão e disse, olha, vou fazer de você uma grande nação e vou entregar para você a terra de Canaã. Essa promessa foi repetida a Isaac, foi repetida a Jacó, mas eles não tiveram nada da terra de Canaã, a não ser o túmulo que Abraão comprou de Efron, o Eteu, que estava em frente de Mamre, a cova de Macpela.
Você encontra isso lá em Gênesis 23, de 3 a 20. Como é que Deus promete a terra para os patriarcas e eles só conseguem uma cova, só conseguem um túmulo? E mesmo assim são fiéis a Deus. Porque o escritor aos Hebreus, ele explica. Ele mostra que eles, patriarcas, entenderam que, embora Deus tenha prometido a terra de Canaã para a nação que formaria deles, a promessa de Deus era da redenção da humanidade. E eles buscavam a pátria celestial. Por isso que eles não ficaram frustrados por não terem possuído a terra de Canaã nos seus dias. Mas eles buscavam a pátria celestial. Eles entenderam que Deus dava e deu a eles condições materiais, como nós vamos estudar nas lições presentes, nas próximas lições, mas sem que eles estivessem presos aqui. Deus deu riquezas a Abraão, deu riquezas a Isaac, deu riquezas a Jacó, mas eles também passaram fome, tanto Abraão quanto Isaac quanto Jacó passaram fome na terra de Canaã, mas eles não buscavam as riquezas materiais, eles buscavam a pátria celestial. É o que diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 11. Versículo 13. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-os, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Abraão, Isaac, Jacó, eles tinham a promessa de ter a terra de Canaã. Deus proveu o necessário para eles em termos materiais, para que eles sobrevivessem enquanto peregrinavam na terra de Canaã. Mas eles buscavam a pátria celestial, porque Deus lhes deu bios para que eles tivessem zoe. E é aí, irmãos, que nós falamos, para terminarmos esta aula, a respeito da crise. O que é a crise? A palavra crise, ela é um termo médico. O dicionário Wise diz que, segundo as antigas concepções, o 7º, 14º, 21º e o 28º dia, que na evolução de uma doença constituía o momento decisivo para a cura ou para a morte. Então, os médicos antigos achavam que uma doença, quando uma pessoa estava doente, no 7º, no 14º, no 21º, no 28º, quer dizer, a cada 7 dias, eu tinha um momento decisivo, em que a pessoa ou sarava ou morria. Esse momento decisivo, em que haveria o sarar ou morrer, é o que eles chamavam de crise. Então, a crise é um momento decisivo em que se resolve uma situação aflitiva, em que se desenrola uma situação aflitiva. É um momento delicado em que ou eu supero a dificuldade, ou eu sou vencido por ela. Então, no caso do doente, ou ele sarava, ou ele morria. Aquele quadro de doença, aquele quadro de anormalidade, aquele quadro em que o corpo não estava funcionando bem, ele se desatava. É o momento da crise. É um momento histórico indefinido de riscos inquietantes. E esta crise, ela surge por causa do pecado. Esses momentos de aflição, essas dificuldades, surgem por causa do pecado. Quando o homem peca, ele perde aquela situação de harmonia que Deus criou. Há uma desordem, há um transtorno no cosmos, no mundo. A Terra ficou amaldiçoada. Se perdem os laços com Deus. É por isso que nós temos esse momento de crise. Agora, a crise é esse momento em que as coisas ruins chegam a uma definição. A inquietação.
É o fundo do poço, como dizem. E aí, irmãos, é interessante, nós vemos que em chinês, os irmãos sabem que a língua chinesa, ela é uma língua que a sua escrita ela é ideográfica, ou seja, as nossas letras, né, os nossos grafemas, os sinais que nós escrevemos, eles representam os sons que nós falamos. Então, o nosso alfabeto, ele possui as letras, e as letras representam os sons que nós falamos. A letra A representa esse som. A, O. Né? São 3 sons que vêm da letra A. E assim por diante. Mas a língua chinesa ela é representada por ideogramas, ou seja, os símbolos eles não refletem os sons, mas refletem ideias. Por isso que nós temos aí 200 mil caracteres, 200 mil ideogramas na língua chinesa. E a palavra crise, em chinês, é representada por 2 ideogramas. Um deles sozinho significa perigo, e o outro sozinho significa oportunidade. Então, para o chinês, crise é a junção de perigo e oportunidade. E é interessante que esse pensamento chinês, ele casa bem com o sentido do que é a crise. A crise, ela é um instante de perigo e, ao mesmo tempo, é uma oportunidade. Então, crise tanto é perigo quanto oportunidade. E as crises, irmãos, elas vão se intensificando ao longo do tempo. Nós vivemos um período de grandes crises. Nosso comentarista fala da crise política, da crise espiritual, da crise econômica, da crise moral, né, a crise social. E esses momentos de crise vão se intensificando cada vez mais. Não só as crises elas estão ocorrendo em períodos menores de tempo, como elas estão sendo cada vez mais intensas. E por quê? Porque Jesus disse que os dias próximos à sua volta, ao arrebatamento da igreja, são princípio de dores. É o que a gente vê lá em Mateus capítulo 24, versículo 8. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. O que quer dizer a expressão princípio de dores? A expressão princípio de dores fala das contrações de uma mulher grávida. As irmãs que são mães sabem muito bem isso. Quando se aproxima o nascimento da criança, começam as contrações, porque o feto vai ser expelido do corpo da mãe. E ele está ali no útero, e aí começam as contrações para que ele seja expelido, seja retirado do corpo da mãe. E as contrações, elas começam espaçadas, começam com certas dores, é uma certa intensidade, e elas começam depois a ocorrer em períodos cada vez menores de tempo, e a dor vai aumentando. E é isso que Jesus diz. Estas crises que nós estamos vivendo hoje, crise moral, crise espiritual, crise política, crise econômica, essas crises sociais, elas estão aumentando cada vez mais, e os períodos de paz, os períodos de harmonia são cada vez menores, e as crises são cada vez maiores, porque nós estamos no princípio de dores. Está para nascer um novo tempo. O tempo em que a igreja estará fora da terra. O tempo em que o diabo estará com seus anjos aprisionado aqui na terra. O tempo da ira de Deus. Então, estas crises, elas são, ao mesmo tempo, perigo e oportunidade. Elas são perigo porque, através das crises, nós vemos o aumento e a multiplicação da iniquidade. Jesus disse, olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eis o perigo da crise. É trazer o esfriamento espiritual. É fazer com que muitas pessoas percam o amor de Deus, percam a salvação. Por não terem raízes profundas na palavra de Deus, por não terem
uma produtividade espiritual, uma intimidade com Deus, eles acabam não mais produzindo fruto e perecendo e morrendo. É o que Jesus disse na parábola do semeador. Aquela semente que caiu nos pedregais. Como não houve raízes, vindo o sol, vindo as condições meteorológicas, nós temos a morte desta planta, que havia nascido, ou seja, alguém que havia sido salvo, mas que não resiste às crises. É o que nós vemos lá, o próprio Jesus explicando a parábola do semeador, ele fala disso. Vamos lá em Mateus capítulo 13, versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado em espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então as crises são um perigo para essas pessoas que não têm raiz, para essas pessoas que não têm estatura espiritual, que não cresceram espiritualmente, que não têm intimidade com Deus. A crise vem e elas perdem a salvação. Por isso que a crise é um perigo. Mas a crise também é uma oportunidade. Ela é uma oportunidade, por quê? Porque através da crise nós podemos nos santificar mais e perceber o cumprimento das profecias e nos aproximarmos mais de Deus. Vermos, enxergarmos esta mão divina que tudo provê, esta mão divina que nos abastece do que é necessário, que nos dá todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, que nos consola, que nos conforta, que nos dá o necessário para comida, bebida e vestido, mesmo diante das crises. Nós nos aproximamos mais de Deus. Buscamos mais a sua face. Somos orientados por Ele. Não perdemos a nossa esperança. Nos mantemos na posição com esta âncora da alma. E por isso, nós podemos buscar a pátria celestial. Porque Abraão suportou a fome, Isaac suportou a fome, Jacó suportou a fome, porque eles buscavam a pátria celestial. Eles tinham a mesma visão que teve o Senhor Jesus, que o escritor aos Hebreus recomenda que nós tenhamos. Lá em Hebreus, no capítulo 12, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. A crise é a oportunidade de nós termos a visão que teve o Senhor Jesus. E de nós olharmos para Jesus. E olhando para Jesus, nós vemos que ele suportou a cruz, suportou as contradições contra ele mesmo, as oposições, as perseguições, desprezou a afronta e chegou até a destra de Deus, até a destra do trono de Deus. Olhemos para Jesus, sigamos as suas pisadas, como diz Pedro lá em 1 de Pedro 2:21. Sigamos o exemplo de Jesus. Olhemos para o trono à direita do Pai, porque Jesus nos prometeu que nós iremos para lá.
Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e eu me assentei com meu Pai no seu trono. Nós também temos a promessa de sentarmos à direita do Pai, no trono de Cristo. Olhemos para essa promessa. Olhemos para as mansões celestiais e suportemos a cruz, desprezemos a afronta, suportemos as contradições dos pecadores contra nós mesmos. Passemos pelo Getsêmani, passemos pelo Calvário para podermos chegar à direita do Pai. A crise é uma oportunidade para nós nos aproximarmos de Deus e para nós voltarmos para o foco, que é Cristo, que é a glória eterna. Deus nos dá a bios para nós chegarmos a Zoe. E a crise, ela nos permite, nos dá a oportunidade de buscarmos mais a presença de Deus. Estar em Cristo é pensar nas coisas que são de cima. É buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É saber que Deus promete a nós a comida, a bebida e o vestido, o que é necessário, mas é ter como alvo a nossa salvação e o último estágio da nossa salvação, que é a glorificação. É por isso que no final da revelação, lá no Apocalipse, no capítulo 22, versículo 11, é dito: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. A crise mostra que nós estamos em Cristo para irmos para o céu. Hoje em dia existe um bordão que estão fazendo por aí que não tem base bíblica nenhuma, dizendo que estamos em Cristo e não estamos em crise. Não, você está em Cristo, mas como você está no mundo, também você está na crise. O que acontece é que a crise é uma oportunidade que se nos apresenta de nos aprofundarmos em Cristo e de lembrarmos que não estamos neste mundo e nem somos salvos para termos benesses neste mundo, mas que nós estamos caminhando para o céu. Você está em Cristo, mas também você está em crise. E porque você está em crise, você se apega mais a Cristo, lembrando que isto é sinal de que Cristo está próximo e que eu preciso me santificar ainda mais, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Agora, quem não tem esta visão, quem não tem este foco, só vê a crise como um perigo. Esse é o problema. O desobediente a Deus, ele tem a crise como um perigo. Aquele que não serve a Deus corretamente, aquele que está preso nas coisas materiais, ele vê a crise como... A crise para ele é um perigo. É um perigo. Mas que a crise seja para nós uma oportunidade de buscarmos mais ao Senhor. Amém.